direita 3, 50 lá embaixo. Direita 3, 50. Topo 100. Para a esquerda 3, na cerca, entra cedo. 150, entra cedo, 150. Atenção, lá embaixo, direita 3, não corta. Com a esquerda 2. Direita 3, não corta. Para a esquerda 2, não corta, 20. 2, não corta, 20. Para a direita 6, 50. Topo 100. Topo 120. Para a direita 3, 6. Longa, 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 até o tronco. 3, 6. Longa, 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 até o tronco. Com a esquerda 2, atenção, 10. Esquerda 2. Atenção, 10. Para a direita 2, mais esquerda 6, 2. Para a esquerda 6. Com a esquerda 5, longa, longa. Com a direita 5, longa, longa. A fechar um pouco antes do churrasco. Longa, longa. Para a direita 6, atenção à saída. Esquerda 5 do portão. Para a direita 6, 70 aqui. Topo pela esquerda, 80. Para a direita 6, 80. 6, 80 aqui. Para a esquerda 5, longa no sinal, 70. 5 longa aqui, 70. Para a direita 5, 2 metros, 20. Mais esquerda 4, 20. No rail. Para a direita 4, na linha contínua, 60. Topo 120. Mantém o carro seguro. Esquerda 3, 40. Lá embaixo. 3, 40. Mais direita 3, 120. Direita 3, 120 aqui. Para a direita 6, muito bem. Direita 6, com a esquerda 5 cedo. Para a esquerda 5 das grades, 80. Grades 80 aqui, 5, 80. Vai gás, vai gás. Esquerda 6, 200. Para a direita 4, não corta, 40. Mais esquerda 6, 50. Muito boa tarde, telespectador da RTP. Estamos de regresso à Avenida Arriaga para lhe mostrar a ponta final do Rally desta, que é a edição número 52. Ritmo a bordo da viatura de Vítor Sá, notas dadas por Pedro Calado. Eles são os segundos classificados do Rally e vêm a controlar e de forma aqui ali a atacar também este segundo lugar, até para se defenderem dos ataques que não têm dado muito resultado por parte de Luca Rossetti. O Rally em condições normais deve terminar assim, com Bruno Magalhães na liderança, Vítor Sá no segundo lugar, terceiro lugar para Luca Rossetti e quarto posto para final, também se nada de anormal acontecer, quem diria, para Miguel Nunes, que veio desde o 43º posto a recuperar posto após posto, lugar atrás de lugar, e agora já está na quarta posição. Humberto, são os principais dados deste Rally. Sim, são os principais dados também do dia de hoje, em que realmente não houve grande luta. Os pilotos colocaram-se nas posições que já estavam à partida, seguraram-los muito bem, não deram grandes oportunidades aos seus adversários de atacarem, de pôr os seus lugares em perigo, exceção feita naturalmente à discussão que havia entre o Luca Betti e o António Nunes e contra o Miguel Nunes. Os outros dois pilotos não conseguiram segurar o Miguel, que, tal como tu disseste, fez uma ascensão na classificação, partindo ontem pela manhã de 43º, estando neste momento já em quarto lugar. É sem dúvida a principal nota de realce. E as tuas notas de destaque, Jorge? Bom, basicamente temos repetido isso ao longo deste dia de sábado. A vida do Bruno Magalhães estava a esse nível muito facilitada. O Vítor Sá também não corria grande perigo, uma vez que o Luca Rossetti claramente desde ontem começou a fazer contas para o seu campeonato da Europa, um campeonato que lhe vai permitir meter ao bolso máximo de pontuação, uma vez que ele ganhou a etapa de ontem, ganha a etapa de hoje também com uma enorme facilidade em relação à sua concorrência direta, e a sua concorrência direta é apenas o Luca Betti, que neste momento está na quinta posição e na sexta posição, perdão, e portanto Rossetti nesta altura quer também chegar ao fim, quer
marcar a pontuação máxima para o Campeonato Europeu, a sua maior missão aqui. Em relação a Miguel Nunes, tudo já foi dito. De facto, se Bruno Magalhães não ceder e marcar por fim o triunfo aqui, tem que ser considerado claramente o piloto deste Rally Vinho Madeira, mas a seu lado, a par, ninguém pode ficar indiferente à forma como o Miguel Nunes recuperou. E não se pode dizer, é evidente que fica sempre bem olharmos para uma classificação e vermos alguém subir de tão baixo, de penúltimo, para a quarta posição. É evidente que as vantagens no primeiro dia eram facilmente ganhas, mas tem a ver mais com a forma como o piloto executou essa recuperação, naquilo que entregou a equipa de si, aquilo que tirou do carro. E quando assim é, para quem o vê passar, quem está na estrada, quem vai fazer também parte da festa na estrada, é o piloto tipo que os fãs gostam de ver a tirar o máximo do carro na progressão de objetivos, e os objetivos, neste caso, para o Miguel Nunes, felizmente para ele, foram totalmente construídos e acabou por chegar ao quarto lugar, que era o quarto lugar expectável desde o início do Rally para o próprio Miguel Nunes. Portanto, os dois destaques, Bruno Magalhães e Miguel Nunes. Estamos a ver a classificação provisória após a ponta do Parque 2, Bruno Magalhães na frente, depois Vítor Sá com 58 segundos e 2 décimas de vantagem para desvantagem, aliás, para Bruno Magalhães. Depois na classificação segue-se Luca Rossetti, Miguel Nunes, António Nunes, Luca Betti, Ricardo Moura, Pedro Pérez, Antoninho Plustak e Duarte Ramos no 10º lugar. Vamos acompanhar nos próximos minutos a segunda passagem pela Encombiada, uma classificativa com 11 km, 520 metros. É sempre a parte final do troço, a exigente descida na Encombiada. E muito mais gente, segundo as informações dos repórteres que na Antena 3 estão a acompanhar o Rally na estrada, a informação de que há muito, mas muito mais gente nestas rondas já da parte da tarde e também nesta espacial do Rosário, muito mais gente do que nas passagens do final da manhã. Então, mais público, segundo as palavras do Jorge Alexandre Lopes, via Antena 3, para assistir à segunda passagem das máquinas. Na estrada já estão Bruno Magalhães, Paulo Grave e também o Vítor Sá e o Pedro Calado. O Vítor Sá deu início à Bruno Magalhães deu início à classificativa às 14h52, se juntarmos os 7 minutos e 20. Estamos a recuperar imagens da passagem da manhã, da primeira passagem por este local onde vamos transmitir. Um homem na imagem sebejamente conhecido para quem gosta dos rallies e que tem acompanhado a transmissão ou as transmissões da RTP, é o Bruno Magalhães, navegado por Paulo Grave. Eles lideram de forma categórica o Rally Vinho Madeira, o Rally de asfalto, de eleição para o piloto. Muitas vezes e todas as vezes que o Bruno Magalhães nos visita diz claramente que é o seu Rally de asfalto favorito, e faltava essa vitória que tem vindo classificativa a classificativa a desenhar-se, e parece que é desta que Bruno Magalhães, com muito espetáculo à mistura, também temos que realçar isso, vai conseguir triunfar na região autónoma da Madeira. Mas foi Vítor Sá que ganhou a passagem anterior pelo Rosário, nestes pouco mais de 11 km e meio. Vítor Sá rodou em 7 minutos, 19 segundos e 8 décimas. Ele, na passagem de final de manhã, deixou Luca Rossetti a 2 segundos, 6, e Bruno Magalhães pouco mais a 3 segundos e 4 décimas. Foi uma descida em ritmos então muito aproximados.
mas onde Rossetti conseguiu também ele bater Bruno Magalhães. De resto, nas 6 classificativas já disputadas no dia de hoje, as vitórias em classificativa foram repartidas por Vitor Sá e por Luca Rossetti. O italiano limpou 3, Vitor Sá 3 também, e digamos que Bruno Magalhães se tem relegado às vezes à segunda posição, outras vezes à terceira posição, e na passagem pela ponta do Pargo esta manhã ele jogou muito à defesa e foi quinto, sendo que voltou também a tirar relativamente o pé na passagem que aconteceu há poucos minutos, onde voltou a perder quer para Vitor Sá, quer para Luca Rossetti. Naturalmente, a vantagem que o Bruno Magalhães detinha permitiu-lhe, nas zonas mais difíceis da classificativa da Ponta do Pargo, levantar muito o pé e proteger-se de qualquer azar que lhe pudesse acontecer, ou de qualquer armadilha que aquela classificativa, nas condições que estavam, mais de metade dela seca e a parte final, os 4 km finais molhados, criavam muitas armadilhas e grandes dificuldades aos pilotos, e o Bruno aí defendeu-se muito bem, tinha margem também para isso. E grande festa. Claro, e aquilo que fizeste a pergunta no primeiro dia, de que havia gente que achava que o Rally Vinho Madeira este ano ia ser, de facto, do ponto de vista desportivo, a luta tem sido efetivamente menos apoteótica do que, por exemplo, quando estivemos aqui a contar até ao último segundo o duelo entre Bruno Magalhães e Giandomenico Basso, com uma vitória a 3 segundos e meio. Isso dá um caráter desportivo bastante interessante, mesmo sem pilotos de nomeada. Podíamos ter tido aqui lutas interessantes, não aconteceu tantas quanto desejaríamos, mas dissemos também desde o primeiro dia de que a importância dos ralis na Madeira, o fascínio dos ralis na Madeira, aquilo que torna esta prova única é o público também, a forma como está na estrada e faz a festa. Aí está Bruno Magalhães. Já temos o Bruno Magalhães na imagem, toda a velocidade para o final da classificativa. Ele que tem vindo a gerir a vantagem que conquistou, a gerir e bem, digo eu. Os pilotos com misturas menos duras do que na passagem matinal, todos eles reclamarem menos da forma como estão a conseguir agarrar os carros à estrada, e talvez também todos já, cada um por si, a retirar um bocadinho o pé, portanto a passarem por menos momentos, daqueles momentos que acontecem sempre quando se anda no limite. O grande problema está na classificativa da Ponta de Pargo, aqueles 4 km ou 5 que estão molhados, o que dificulta a imensa escolha de pneus dos pilotos, porque, por norma, na parte da manhã deveria ter sido usado, ou nas primeiras passagens por estes 4 troços, deveriam ter sido usados as borrachas mais macias, mas de forma a aguentar os 4 troços, e agora, a esta hora, com o piso mais quente, naturalmente os pilotos teriam que ir com borracha um pouco mais dura para conseguir ultrapassar os 4 troços que vão fazer sem passar pelas assistências, e neste caso os últimos 4 troços do rally. Mas tendo em conta o desconforto que causou de manhã a passagem por Ponta de Pargo, o que nos é dado a perceber, nesta segunda passagem os pilotos optaram por um tipo de borracha um pouco mais macia. Veremos que consequências terá isto no último troço do dia, o último troço também do rally, e um troço muito longo de 24 km. Vamos ver se os pilotos chegarão ao fim ainda com borracha. Eles podem, antes desta última classificativa, trocar os dois pneus que possam levar na viatura. Luca Rossetti. Sim, já vimos atrás o Vitor Sá também. O líder do europeu, Vitor Sá, já passou. Veremos se ele consegue